A luz da fogueira iluminava um grupo de jovens que aproveitavam o calor do fogo e a penumbra da floresta para contar histórias de terror. Ao mesmo tempo em que todos estavam aproveitando a natureza e a companhia dos amigos, um clima de leve tensão deixava todos em alerta. De repente, um farfalhar de folhas e galhos chamou a atenção de todos. O barulho tinha vindo da direção da cabana. Mas quem teria feito esse barulho, já que todos estavam sentados ali, em volta à fogueira? O que estaria acontecendo? Ficaram assustados? Então vem comigo que no episódio de hoje vamos mergulhar nos acampamentos de verão, que embora sejam associados à diversão e aventuras, também se tornaram cenários para crimes e mistérios. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em estilo de true crime. No episódio anterior, contei a história do livro Silêncio na Floresta, de Harlan Coben, e como um acampamento de verão tem papel central na trama. Se você ainda não ouviu, o episódio tem o mesmo nome do livro, Silêncio na Floresta, e pode ser acessado no site enredeipodcast.com.br ou no Spotify, Amazon Music e YouTube. Neste episódio bônus, vamos explorar um pouco mais histórias de ficção que têm acampamentos de verão como cenário e entender como os acampamentos surgiram e se tornaram tão populares. Vem comigo e mande seus comentários. Recados feitos, bora pra história. No final do século XIX, uma nova onda de pensamento começou a emergir entre os educadores, que passaram a valorizar a conexão entre as crianças e a natureza. Vocês já devem ter ouvido falar nos métodos de educação Waldorf ou Montessori. A maioria das escolas modernas trabalha variáveis do método Montessori, que é mais difundido, mas os dois métodos buscam o aprendizado através da experiência com o mundo natural. A ideia de que experiências ao ar livre poderiam complementar a educação formal tomou força, promovendo não apenas o aprendizado acadêmico, mas também o desenvolvimento físico e emocional dos jovens. Esse movimento de educação ao ar livre plantou as sementes para o que viria a se tornar uma tradição duradoura, os acampamentos de verão. E você sabia que o primeiro acampamento foi fundado há mais de 2 séculos atrás? Pois é, gente, em 1861, Frederick William Gunn deu um passo audacioso ao fundar o primeiro acampamento de verão conhecido, chamado Gunnery, em Connecticut, Estados Unidos. Esse espaço pioneiro era mais do que um simples local para passar as férias. Era um terreno fértil para a camaradagem e a descoberta. As crianças se aventuravam em atividades ao ar livre, como caminhadas e esportes, explorando o mundo ao seu redor, enquanto cultivavam laços de amizade e aprendizado. A revolução nos acampamentos tomou um novo rumo em 1907, com a fundação do escotismo por Robert Baden-Powell, na Inglaterra. Esse movimento transformador incentivou os jovens a se reconectarem com a natureza, aprendendo habilidades práticas e desenvolvendo um senso de responsabilidade cívica. O escotismo não apenas cultivou líderes, mas também proporcionou um espaço seguro onde os jovens podiam crescer e se desenvolver em um ambiente de apoio. Nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, a influência do escotismo e de programas semelhantes rapidamente se espalhou, resultando no surgimento de uma variedade de acampamentos de verão. Esses locais passaram a se concentrar em atividades recreativas e educativas, permitindo que os jovens explorassem interesses variados enquanto criavam memórias duradouras. À medida que o século XX avançava, os acampamentos começaram a se diversificar ainda mais, adaptando-se às necessidades de um público crescente e variado. Surgiram acampamentos de artes, acampamentos de ciência e até mesmo espaços dedicados a crianças com necessidades especiais, refletindo um compromisso com a inclusão e a educação holística. E é por isso que os acampamentos influenciaram a literatura, o cinema e práticas educacionais, se consolidando como uma parte essencial da experiência juvenil. Se você curte filmes de terror,
provavelmente já se lembrou de algumas histórias. Aposto que lembrou de uma das mais famosas, Sexta-feira 13. Este filme é um clássico do gênero de terror lançado em 1980, que se tornou um marco na cultura pop e na franquia de filmes de terror. O enredo gira em torno do acampamento Crystal Lake, que reabre após uma série de tragédias que ocorreram na década de 1950. Na época em que foi lançado, se você, como eu, estava na idade de ir para acampamentos de verão, o medo ficou na memória. Hoje em dia, o filme envelheceu um pouco mal, mas continua sendo um clássico. A história começa com um flashback que revela o assassinato de 2 monitores de acampamento, que foram mortos por um misterioso atacante. Anos depois, um novo grupo de jovens monitores chega ao acampamento para prepará-lo para a temporada de verão. Enquanto eles se divertem, uma série de assassinatos brutais começa a ocorrer, eliminando um por um dos monitores. E por quê? Bem, se alguém não assistiu ou não se lembra mais, não vou dar spoiler. Mas este filme iniciou uma franquia de filmes famosos que são referenciados até hoje. Sexta-feira 13 combina elementos de suspense, tensão e o medo do desconhecido, estabelecendo muitos dos clichês que se tornariam comuns em filmes de terror subsequentes. Agora, imagine a cena do começo do episódio. Uma noite tranquila, iluminada pela luz da lua, onde os jovens se reúnem em torno da fogueira, contando histórias de fantasmas e fazendo promessas de amizade eterna. Mas à medida que a temperatura cai e a escuridão se aprofunda, um arrepio percorre a espinha de alguém. As risadas se transformam em sussurros nervosos, e o que era um espaço de acolhimento se torna um labirinto de inseguranças. O que acontece quando a liberdade se torna um convite ao perigo? Quando as histórias que antes eram apenas contos de terror se tornam uma realidade aterrorizante. Esse jogo entre segurança e vulnerabilidade é o que torna os acampamentos tão intrigantes. Eles oferecem um espaço de crescimento, de descobertas e, ao mesmo tempo, de confrontos com os medos mais profundos. É nesse contexto que as memórias são formadas, algumas doces, outras nem tanto. O acampamento se torna um microcosmo da vida, onde os jovens aprendem que, embora a liberdade seja empolgante, ela também pode carregar consigo sombras inesperadas. É ali, entre fogueiras crepitantes e constelações brilhantes, que a magia acontece. O fascínio dos acampamentos não reside apenas nas atividades ao ar livre, mas na promessa de liberdade e exploração que atraem jovens e adolescentes como mariposas à luz. No entanto, essa liberdade também traz consigo um certo risco. O que deveria ser um espaço seguro, repleto de diversão e aprendizado, pode rapidamente se transformar em um local de medo e incerteza. A floresta, que a princípio parecia um playground infinito, esconde sombras e mistérios que podem se manifestar de maneiras sombrias. O desconhecido que fascina e atrai também assusta, criando uma tensão palpável que paira no ar. Obras mais recentes, como o livro de Harlan Coben do episódio anterior e a trilogia A Rua do Medo, disponível na Netflix, utilizam o cenário do acampamento de forma magistral. Na trilogia, baseada na série de livros de R.L. Stine e composta por 3 filmes interligados que exploram uma história de terror que se estende por várias gerações, é no segundo filme que, de forma saudosista, a premissa do acampamento é usada. A história se passa durante um acampamento de verão, Camp Nightwing. Uma série de assassinatos brutais ocorre, e os adolescentes enfrentam não apenas o terror do assassino, mas também a luta interna entre rivalidades e medos. A história se entrelaça com eventos do primeiro filme, revelando mais sobre a origem da maldição e a história da bruxa de Sarah Fier. E os campistas devem se unir para sobreviver à noite aterrorizante e tentar quebrar o ciclo de violência que assola a cidade. Vocês já assistiram A Rua do Medo, 1978? Tá na Netflix. Mas, infelizmente, não é só a ficção que tem como cenário os acampamentos de verão. Crimes reais foram cometidos nesses lugares idílicos e que deveriam ser protegidos. Um dos mais infames, que tem até um documentário, é sobre o assassinato de 3 meninas. O caso é muito triste e amedrontador. Em junho de 1977, no Camp Scott, um acampamento de verão para meninas em Oklahoma, 3 crianças,
Lori Lee Farmer, de 8 anos, Michelle Goose, de 9 anos, e Doris Denise Milner, de 10 anos, foram sequestrados durante a noite. Seus corpos foram encontrados próximos à cabana, e a investigação revelou que elas haviam sido vítimas de um assassinato brutal. O crime chocou a nação e resultou em uma intensa busca pelo responsável. No documentário chamado O Assassinato das Três Escoteiras, 2022, a premiada atriz e cantora Kristin Chenoweth retorna à sua cidade natal para investigar os assassinatos mais infames de Oklahoma. É a história real de 3 jovens garotas encontradas assassinadas após sua primeira noite num acampamento. Décadas depois, as incertezas em torno do caso continuam a assombrar a comunidade de Tulsa, as autoridades locais, as famílias das vítimas e a emocionar todos que sabem sobre o caso. Se você que ouve o Enredei quiser que eu traga essa história de crime real em um outro episódio bônus, mande um comentário no Instagram, @enredeipodcast, ou uma mensagem no site enredeipodcast.com.br. Além disso, nos últimos tempos, têm surgido muitos casos de abuso em acampamentos nos Estados Unidos. Não sei se vocês têm ouvido falar sobre isso, mas os acampamentos que tinham a missão, entre muitas aspas, de endireitar adolescentes que eram ditos diferentes, desde orientação sexual que não agradava aos pais até comportamentos que os pais consideravam rebeldes. Existe um filme de terror que usa essa premissa com Kevin Bacon, chamado They e Them, na Amazon Prime. Não vou dizer que o filme é bom, mas eu não sabia que esse tipo de acampamento existia. A premissa do filme é a seguinte: um grupo de jovens LGBTQIAPN+, é forçado a ir para um acampamento de cura gay. Enfrentando métodos assustadores, tudo piora quando uma série de assassinatos começa. Eu também vi um documentário bem angustiante chamado Hell Camp, ou Acampamento no Inferno, na Netflix, para onde os filhos problemáticos eram enviados e sofriam todo tipo de abuso físico, psicológico e sexual, e chegavam a ser esquecidos pelos pais. Eles passavam grandes períodos até que se adaptassem ao que era considerado normal e aí sim podiam voltar para casa. Estes casos são lembrados não apenas pela tragédia que representam, mas também pela necessidade de aumentar a segurança e a vigilância em acampamentos de verão para proteger os campistas. Enfim, gente, apesar desses tristes episódios reais que precisam ser conhecidos para evitar que novos crimes como estes aconteçam, os acampamentos para crianças e adolescentes não apenas moldaram a infância de milhões, mas também representam uma importante parte da cultura americana e, por que não, brasileira. No Brasil existem diferentes acampamentos de verão, além dos escoteiros e das bandeirantes. Eu mesma fui para o acampamento dos Pumas, em Campos do Jordão, quando era adolescente. E confesso que eu tenho ótimas memórias dos meus dias por lá. Mas, como podemos garantir que os acampamentos sejam locais de alegria, enfrentando as sombras que podem se ocultar? O equilíbrio entre liberdade e segurança é delicado, e eu vejo como responsabilidade de todos proteger as futuras gerações. Agora eu gostaria de ouvir vocês. Quais histórias de acampamentos vocês conhecem? Podem ser de terror, podem ser histórias engraçadas, podem ser histórias emocionantes. Juntos, podemos garantir que os acampamentos permaneçam como espaços de aventura e camaradagem. Compartilhem suas experiências e opiniões. Obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais no próximo episódio de Enredei. No episódio bônus de hoje, falei sobre os acampamentos, locais de liberdade e amizade, mas também cenários de crimes e mistérios. Vou deixar os links na descrição do episódio sobre as dicas e também na página do site enredeipodcast.com.br. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Eu conto com você para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para você. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se. Mais informações no site do Enredei. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei.
Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história!